Nosso passeio cultural nesta edição mostra a Casa Firjan, que abrange esse casarão histórico que, na verdade, foi um presente de Eduardo e Guilhermina Guinle à sua filha Celina, quando se casou com Linneu de Paula Machado. Com o tempo, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro adquire o Palacete Guinle e nasce a Casa Firjan em 2018. De onde viemos, para onde vamos? Temos aqui uma forte conexão entre a arquitetura e a tecnologia. Então, vem comigo resgatar o passado e, espiar o futuro. Hoje a Casa Firjan é um hub de inovação, um polo educativo que traz muita tecnologia e conjuga ao mesmo tempo essa beleza cultural arquitetônica. Cris, como é que vocês conseguem unir essas duas pontas? Então, a Casa Firjan, como você disse, é um hub de inovação, é um lugar onde a gente fala o tempo inteiro de inovação, futuro, tendências. E nada melhor do que falar de inovação resgatando o passado, né? Resgatar a nossa história, olhar para trás, entender o que a gente fez certo, o que fez errado e o que aconteceu na nossa história. É muito importante para esse nosso foco de futuro, para a gente construir futuros cada vez mais, futuros possíveis e melhores, né, para a nossa sociedade. Para a gente construir um futuro melhor, a gente tem que entender perfeitamente o nosso passado, preservando a nossa cultura. Por isso está aqui intacto ainda até hoje o Palacete Guinle, muito bem preservado. Fala um pouquinho mais sobre essa proposta da Casa Firjan. Então a gente tem aqui um aspecto cultural muito forte, inclusive com exposições acontecendo aqui, mas também essa parte de tecnologia, de inovação, não só para os industriais, mas também para as pessoas, para o público em geral, poder aperfeiçoar, crescer, para fortalecer o nosso estado em termos de visão para o futuro e tecnologia. Isso. Na verdade, a Casa Firjan fala de nova economia, de futuro, de tendências. A Firjan, a sede da Firjan é no centro, mas a Firjan entendeu que a gente precisava de um espaço para olhar para o futuro, um espaço que desse alertas para a sociedade, para as empresas sobre as tendências que estão vindo aí e que de alguma maneira vão impactar nos seus negócios, vão impactar nas profissões. Então esse é o espaço onde a gente tem o objetivo de ficar o tempo inteiro como um radarzinho, olhando para o futuro, trazendo essas tendências, falando sobre elas. E a gente fala, claro, sobre tecnologias, mas não só, né? A gente está falando sobre novos comportamentos, novos modelos de negócios. Então é sobre como essa nova economia, muito pautada no digital, como é que ela vai impactar as nossas vidas. E aí você falou das exposições, as nossas exposições, todas as nossas atividades, tanto cursos quanto palestras, eventos. E as exposições, elas também estão conectadas com esse propósito. Então, Cris, vamos convidar o nosso público da revista Manchete a conhecer a Casa Firjan, que reúne tecnologia, inovação e muita cultura. Vamos lá? Todos convidados. Aqui no segundo pavimento tem uma exposição permanente na Sala Casa Firjan. É uma exposição que conta um pouco da história desse palacete. Então aqui nesse espaço nós temos fotografias, textos que remontam a essa época, né, Felipe? Exato. Essa sala ela mostra um pouco a história da casa, né? Quem foi, como que a gente é atualmente. Essa é uma casa de 1906, que era da família Guinle. Ela foi projetada pelo arquiteto John Ober e nos anos seguintes ela foi sofrendo algumas expansões de volumetria. Ela não tinha esse tamanho atual naquela época. Então, em 1910 teve uma grande expansão com Silva Telles. Em 1925 uma outra grande expansão, que é quase a volumetria total que a gente tem hoje aqui na casa, com Joseph Geer, que é o mesmo arquiteto do Copacabana Palace. A família Guinle é uma família que a gente conta um pouco aqui a história deles porque tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Essa parte é muito importante porque é aí que se encaixa a Firjan, né? Exatamente. Eles eram industriais, grandes industriais. Eduardo Guinle e Cândido Gaffrey, que eram dois sócios, eles ganharam a concessão em 1888 pela princesa Isabel do Porto de Santos. E durante décadas eles ficaram à frente do Porto de Santos e todo o dinheiro que eles ganhavam, vamos dizer assim, eles reinvestiam em outros setores. Então, o Copacabana Palace foi construído por um dos filhos do Eduardo, o estádio do Fluminense, a Granja Comari. O primeiro poço de petróleo que foi encontrado em Salvador foi financiado pelo Guilherme Guinle.
A implementação da CSN e depois o Guilherme Guinle assumiu a presidência da CSN também tem a ver com a família Guinle. Guilherme chegou a morar aqui nessa casa. Guilherme morou aqui. Depois da Celina. Exato. A Celina, então, foi quem ganhou, só para a gente lembrar aqui, a Celina é a filha do Eduardo Guinle, com a Guilhermina Guinle, que ganhou a casa de presente de casamento. Depois veio o irmão dela morar aqui, o Guilherme, que foi o nome, então, de grande importância, que trouxe todo esse peso industrial que acabou culminando na venda para a Firjan. Exatamente, A Celina, o Lineu de Paula Machado faleceu num acidente aéreo e após o falecimento do marido, o irmão da Celina veio morar com ela aqui na casa. E aí ele é uma das pessoas que a gente exalta aqui na nossa história aqui na sala. E ele é considerado um dos maiores industriários por esses ramos que ele investia na economia e no desenvolvimento. E foi ele também que ficou à frente do Porto de Santos após o falecimento do Cândido Gaffré. E a gente aqui da Revista Manchete, a gente adora curiosidade, Felipe. É verdade que Eduardo Guinle e Guilhermina moravam exatamente aqui em frente? A residência deles era aqui, mas que hoje não existe mais? Não existe mais. Eles moravam numa casa nesse mesmo terreno, na parte de trás, onde hoje é a rua Guilhermina Guinle. E eles construíram essa casa bem na frente da casa deles. E aí essa casa foi demolida na década de 40 para dar abertura à rua que hoje tem o nome da Guilhermina Guinle. Vamos chegar aqui pertinho para a gente mostrar, então, tá tudo documentado em fotos, em textos. Aqui onde nós estamos é a Casa Firjan e bem aqui em frente, janela com janela, a residência dos pais Eduardo Guinle e Guilhermina Guinle. Olha só, tudo isso que o Felipe está explicando para a gente, a importância da família Guinle. Olha o que Nelson Rodrigues escreveu. Quando desaparece um Guinle, morre um pouco do nosso passado. Está aqui retratado. A maquete aqui, ela mostra todo o espaço que é a Casa Firjan hoje, né? A gente tem a casa, que é a casa principal, que é a casa tombada, e a gente tem mais outras duas edificações. A gente tem uma galeria, onde a gente faz a parte toda expositiva que a gente tem aqui da casa, né, cultural, e o prédio de inovação, que aí é onde a gente desenvolve os nossos cursos para os profissionais e empresários. E é para lá que a gente vai agora. A própria arquitetura, olha só, já faz a transição do tempo. Saímos do século XX, entramos no século XXI com todo o conceito futurístico, tecnologia, inovação, sustentabilidade. Vamos conversar agora com a Silvia, que fez parte do projeto, então, de arquitetura do Prédio Inova, né, Silvia? Isso. É um prédio contemporâneo que já abarca dentro do projeto conceitos de sustentabilidade, né, com essa visão, né, de todo o contexto que tem acontecido. Ele tem um formato em L, que é para abraçar o prédio antigo, com a visão desse olhar para o passado, entendendo que a gente precisa também olhar para o futuro. E essas cores, Silvia, um amarelão bonito? A gente tem esse espaço ali que é um vazio dentro do volume, ele é amarelo, com o objetivo de convidar o usuário que está do lado externo a entrar. Opa, você deu uma deixa agora pra gente, então vamos entrar? Vamos. A Firjan promove a transformação digital em benefício das indústrias, mas, Bebel, também em benefício da sociedade, né? Com certeza. Essa é a nossa missão aqui, né? Transformar tudo que a gente faz num material acessível para a sociedade em geral, né? E tanto a sociedade civil, profissionais, empresários, educadores entenderem o que está acontecendo com o mundo, né? Vou dar uma voltinha com a Bebel aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a parte dos laboratórios. Então tem várias dinâmicas. Vocês capacitam, na verdade, profissionais para repassarem esse conteúdo, é isso? A gente faz um pouco de tudo, né? Aqui a gente tem um espaço que ele é aberto ao público, né? Mediante uma inscrição. E a gente tem, desde o momento de sensibilização, explicar assim, o que é a fabricação digital, o que é um Fab Lab, né? Como é que isso vai impactar as indústrias, as empresas, o consumo. Aí você pode se aprofundar mais fazendo um curso, né? Fazendo uma habilitação numa máquina. Aí você tem uma ideia de um projeto, você pode alugar uma máquina para materializar sua ideia, aquele projeto. Tem uma ajuda nossa também ali sempre, né? Então... Como, por exemplo, que tipo de projetos, que tipo de laboratórios vocês oferecem aqui?
Então, aqui é o laboratório de fabricação digital, né? Então, assim, tem muita relação com essa cultura maker, né? De você tirar as ideias do papel e conseguir, né? A gente tem uma ideia daquela linha de produção, né? Que você precisa produzir coisas em grandes volumes. Aqui a gente pode ter uma ideia, você quer fazer um protótipo, né? Eu quero testar uma coisa. Desde uma empresa, uma indústria grande, até uma pessoa que tem uma ideia que quer tirar do papel. Então aqui a gente tem tecnologias digitais que vocês conseguem fazer isso de forma rápida, né? E acessível. Explica pra gente o que é o Laboratório de Tendências. Laboratório de Tendências é uma outra área nossa que a gente brinca, né, que é tipo um farol do mundo, que a gente fica ligado, olhando as tendências e traduzindo isso em formatos tipo reportes, dossiês, palestras. A gente tem um festival todo ano que fala dessas tendências, né? Convidamos palestrantes nacionais, internacionais, fazemos painéis para traduzir também o que está acontecendo no mundo, quais são essas tendências e como é que elas impactam as nossas vidas. O que é muito interessante na Firjan, e aqui durante essa reportagem vocês estão entendendo muito bem isso, é que a Firjan, ela está de olho no futuro, ela traz a tecnologia, a inovação, ela explica, ela capacita, mas ao mesmo tempo de uma forma que as pessoas conseguem entender, conseguem assimilar, e aí a cultura está muito atrelada a isso, né? A forma de atrair o público é muito interessante como vocês fazem. Sim, a cultura pra gente é uma ferramenta fundamental, né? Uma ferramenta que atrai. A gente tem um espaço lindo, né? Aberto. Qualquer pessoa chega aqui, então a gente tem exposições, mostras. E aí a pessoa vem visitar e, eu gostei dessa exposição. E aí a gente conecta com as outras coisas que a gente faz aqui. Então quer fazer um curso? Vem nesse evento aqui para falar sobre isso. A gente está sempre fazendo essas provocações para justamente fazer as pessoas refletirem sobre o futuro, né, que a gente quer, e aí entendendo que a gente precisa fazer hoje, né, ações, né, decisões para esse futuro desejado. Quem está curioso, quem está assistindo a gente, não faz parte de nenhuma indústria, quer simplesmente se inscrever, como é que faz? Qual é o canal? Tem o site de vocês? A gente tem, então, Instagram, que é ótimo, tem pílulas de conteúdo, lá tem toda a programação, que é @casafirjan. A gente é uma plataforma de conteúdo também, então www.casafirjan.com.br. Ali a gente fica brincando que é nossa plataforma de streaming. Quase tudo que a gente faz aqui fica gravado e pode ser assistido depois. Então as palestras, os festivais, tem muita pílula, muito conteúdo. E tem o site da Firjan, é claro. E aí onde a gente tem a nossa loja no Shopify para comprar curso, né? Isso tudo a gente disponibiliza depois os acessos. Muita coisa gratuita, né? E algumas coisas que são pagas, tipo cursos, né? O festival. Agora, para a gente finalizar, num olhar mais macro, assim, última análise, todo esse trabalho que vocês realizam aqui, de que forma que impacta na nossa economia do estado do Rio de Janeiro? Então, a gente tem vários públicos aqui na casa, né? A gente tem o nosso público principal, é a liderança empresarial, né? O líder da indústria, que é a gente, né? Um grande tomador de decisão que impacta ali, influencia, né, a economia, a empresa, os trabalhadores. Tem os profissionais também que precisam também se recapacitar, entender o que está acontecendo no mundo, né, como é que se qualifica e está preparado para essas mudanças que estão acontecendo. Tem o educador, que também é um público que a gente também tem curso para educadores, né, ligado sempre à inovação, competências do futuro. Então, entendendo assim, a base da sociedade está ali na educação, na escola básica, né? Então, não adianta a gente só falar com os líderes profissionais e o educador que está criando essa geração trabalhadora do futuro, né? E a sociedade civil, que é também super importante de estar consciente do que está acontecendo, de estar engajado ali, de estar letrado, né? A gente faz muito essa missão de letramento, de disseminação de conteúdo. Diante de tanta tecnologia, um momento de reflexão. Em cartaz aqui na Casa Firjan, a exposição Trabalhadores de Sebastião Salgado. O mestre da fotografia percorreu o mundo durante 6 anos em busca dessas imagens que mostram o processo de fabricar e construir feito com as próprias mãos. Será que essa forma de trabalho está entrando em extinção? A nossa cultura está sendo remodelada e depende das nossas ações manuais e intelectuais.